Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui, continuando o estudo do livro de Daniel, agora com o rei Ezequias, certo? Nós estudamos no estudo passado o rei Acais, e agora nós vamos estudar o rei Ezequias, com o intuito de saber em que momento Daniel, Ananias, Misael e Azarias serão levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para uma recapitulação em 2 Reis, capítulo 16, que nós estudamos no verso 5, nós vimos que Rezim, rei da Síria, se uniu com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, para atacarem Acais, que era rei de Judá. Então nós temos aí uma guerra entre Israel e Judá com a intervenção da Síria. Isaías propôs que Acais se entregasse ao Senhor Deus, que o Senhor Deus o livraria do rei da Síria. Entretanto, Acais, por ser um rei que não confiava em Deus, resolveu se entregar a Tiglat-Pileser, que era rei da Assíria, E no 2 Reis, capítulo 16, verso 7, ele fez a seguinte entrega a Acais, E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levanta contra mim. Quer dizer, essa oração ele podia ter feito a Deus, que era essa a intenção de Isaías, que ele tivesse feito essa oração a Deus. Certo? A questão é que o rei da Assíria realmente vai vir, vai destruir Rezim e Peca, e vai tomar agora o reino de Israel como seu vassalo. E de quebra, agora Judá, através de Acais, fica devendo tributos ao rei da Assíria. A questão é que o Peca vai sair de cena e vai entrar o seu filho, que é Oséias. Só um detalhe interessante. No 2 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava tributos. A questão é que Oséias não quis servir ao rei da Assíria, e foi tentar enviou mensageiros a Assur, rei do Egito, com o intuito de tentar se libertar do rei da Assíria. A questão é que o rei da Assíria, Salmaneser, soube disso e resolveu destruir de vez o reino de Israel. E o que foi que aconteceu foi que em 722, realmente, a Assíria toma e destrói Israel e a leva cativa, E leva todo Israel cativo para habitar em Ala, no caso. Então a Assíria pega Israel e leva cativo. Vocês vão ver que Judá vai ser levado cativo, mas já por Babilônia, tá certo? Continuando, após o rei Acais, vai surgir um novo rei, que é Ezequias, seu filho. Ezequias chega ao poder em 715 a.C., até 686 a.C., Ele vai ter um reino de 29 anos. Tem alguns detalhes importantes. O primeiro, em 2 Reis capítulo 18, verso 2, diz assim, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Verso 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Amém. Realmente, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele vai cometer duas falhas que nós vamos citar, mas ele foi um bom rei. Verso 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustan. Quer dizer, absurdo, Ainda aquela serpente, ele já estava ainda idolatrando aquilo. A questão é que agora Ezequias queria se libertar desse jugo que ele estava sobre a Assíria, E a maneira dele se libertar realmente foi não pagar mais o tributo.
E isso indignou o rei da Síria. A questão é que, se você pegar no livro de Reis, ele não vai contar muito a reforma espiritual que Ezequias fez. A reforma espiritual que Ezequias fez, ela vai estar mais no livro de Crônicas, no 2º Crônicas, a partir do capítulo 29, certo? 28, no 29 mesmo, exatamente. Olha só, ele vai celebrar a Páscoa. Ele no verso 3, ó, 2 Crônicas 29, verso 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. As portas do templo de Deus, elas estavam literalmente fechadas, certo? E ele vai ter que limpar todo o templo, vai ter que restabelecer todo o culto a Jeová. Quer dizer, como é que pode em Jerusalém, Judá, o culto de Jeová ser perdido? Isso é muito triste, né? A questão é que eles continuavam com diversos tipos de culto, só não era o culto a Jeová. Eles eram pessoas religiosas, mas não eram mais a Jeová. Ele vai, verso 7, 2 Crônicas 29, 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Olha que triste. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação e à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com vossos olhos. A questão no verso 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele viu que realmente Deus tinha motivo de ficar chateado com Judá. Irmãos, e Ezequias vai promover uma grande mudança. Ele vai incentivar realmente ao culto a Jeová. Eu queria chamar um detalhe também, quando ele vai tentar celebrar a Páscoa. Tentar não, ele consegue, né? 2 Crônicas, capítulo 30, versos 2 e 3. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação de Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no mês próprio. Porque se não tinham santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. Quer dizer, ele foi celebrar a Páscoa mesmo que fosse fora da data. Ele enviou mensageiros e olha que interessante, 2 Crônicas 30, verso 10. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riam-se e zombavam deles. A questão, irmãos, é que mesmo com toda a dificuldade, essas pessoas zombando, não acreditando, Ezequias foi em frente. E a Páscoa foi um sucesso. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 20 diz: E ouviu o Senhor Ezequias, e sarou o povo. Verso 21. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. Amém, irmãos. Olha que coisa linda. Ele vai fazer uma das orações lindíssimas também. Ezequias fez grandes mudanças em seu tempo. Ele realmente fez a diferença no reino. A questão, irmãos, é que quando você vai chegando, voltando para 2 Reis, você pode voltar a sua Bíblia para 2 Reis. 2 Reis, lá no capítulo 18, vai falar justamente no verso 13 do momento em que Senaqueribe, rei da Assíria, vai invadir Judá. Verso 13 diz, 2 Reis 18, 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Lax, no caso ele estava invadindo Lax, né? Dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Certo? A cidade de Lax, ela era uma cidade muito importante. Ela ocupava uma posição estratégica na entrada principal que ficava entre Jerusalém e o Egito. Então, dominar essa cidade era um ponto estratégico para dominar o reino. Certo? O rei assírio ele sitiou Lax provavelmente em 701 a.C., segundo o relato bíblico. Ele vai enviar Rabzag, Tartã e Rabzares, com uma poderosa força militar no esforço em fazer com que o rei Ezequias se rendesse. Ele envia burlas e cartas que desafiam a Jeová. Mas o resultado é que a Bíblia vai nos mostrar um milagre de Deus nesse momento, certo? O que vai acontecer?
Ezequias vai justamente confiar inteiramente no Senhor. Eu vou ler um pedacinho aqui do comentário bíblico adventista sobre isso. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe ataca as cidades fortificadas de Judá, saqueia-as e exige tributo. Pouco tempo depois, Senaqueribe retorna, sitiando Laques, enquanto envia Rabzag contra Jerusalém. Quando sai de Laques e Libna, Senaqueribe sabe da aproximação de Tiraca, do Egito, e recebe Rabzag com a notícia de que Ezequias ainda o desafia. Senaqueribe envia uma nova mensagem ameaçadora a Ezequias, que solicita o auxílio divino. Como predito por Isaías, o exército assírio enviado contra Jerusalém é misteriosamente destruído por meio da intervenção divina. Senaqueribe volta para casa e mais tarde é assassinado pelos próprios filhos. Isaías vai chegar aqui, irmãos, justamente dando a mensagem de que a oração de Ezequias foi ouvida. Está lá em 2 Reis 19, verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou a dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Irmãos, a questão é que o anjo do Senhor agora vai destruir esse exército assírio, literalmente. E 2 Reis, capítulo 19, verso 35 diz: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, foi e voltou para Nínive. E ele vai ser morto pelos próprios filhos, olha só. Então Deus aqui faz uma intervenção divina. E se você orar, meu irmão, vou lhe dizer, não é difícil de acontecer isso não, viu? Quando você ora, Deus intervém, viu? Então, por mais que Senaqueribe tivesse um exército imenso, a partir do momento que Judá orou, Deus realmente fez a diferença. Irmãos, a vida de Ezequias até aí, maravilhosa. Ele vai cometer uma falha. Agora, no capítulo 20, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Irmãos, que mensagem, viu? Põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Essa foi a mensagem dada a Ezequias da doença que ele tinha. Eu gostaria de levantar um detalhe aqui. Quando Ezequias recebe a mensagem de Isaías, era uma mensagem profética. Você vai morrer. Então foi Deus que mandou a mensagem, era a profecia, você vai morrer. A questão, irmãos, é que quando Ezequias ora, Deus escuta a oração de Ezequias. Olha só o que diz, 2 Reis 22. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, e veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Irmãos, essa questão da pasta de figos, né, eu acho muito bonito. Deus ele trabalha com elementos naturais nesse momento. Quando Deus mandava as pessoas à guerra, vamos dizer assim, também a questão de armas, né? Ele usava instrumentos muito estranhos, que era justamente para exaltar o nome de Deus. Você vê que eles vão para a guerra com trombeta. Quer dizer, eles não se armam apenas, né? Principalmente, Deus queria mostrar que a libertação desse povo não era por força humana.
era justamente por força divina. Então, nesse momento é que ele usa uma pasta de figos, né, algo natural, mas que foi uma cura quase instantânea. 3 dias ele já estava de pé. E ele foi acrescentado 15 anos de vida para ele. Só que o que eu acho interessante é agora, ó. O sinal que ele vai pedir. 2 Reis 20, verso 8. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Verso 9. Disse Isaías: isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Quer dizer, irmãos, eles falam assim como se fosse uma coisa mais simples do mundo. Não, o relógio vai adiantar 10 graus. Não, é muito fácil adiantar 10 graus. Eu ri isso ontem com o Efraim, né? Não, é muito fácil só adiantar 10 graus. Eu quero ver é voltar. Quer dizer, estava mexendo na rotação do planeta, estava mexendo nos astros, e eles dizem, não, é muito fácil isso, né? Você vê a compreensão espiritual que eles tinham, né? O próprio Isaías vê assim, não, tu quer que adiante 10 graus ou que volte 10 graus? Quer dizer, vai mexer na rotação da Terra? E eles agem assim como se fosse tão natural, né? Então você vê como Deus é muito grande, tá entendendo? Não, vou mexer aqui na rotação aqui só para te mostrar que tu vai ser curado. Eu já destruí 185 mil, né? O que é 10 graus para frente e 10 graus para trás, né? Rapidinho. Então você vê a grandiosidade de Deus, meu irmão. A questão é que o Sol vai voltar 10 graus no relógio de Acais, né? Esse relógio de Acais provavelmente ele ganhou quando ele estava em contato com Tiglat-Pileser, né? O rei da Assíria. E realmente o relógio volta. No capítulo 12, vai chegar a Babilônia, que era justamente onde a gente queria chegar. Que é no momento em que a Babilônia vai chegar em Judá. E aqui Ezequias vai cometer um erro, né? Vai chegar Merodach-Baladã, lá no verso 12. Os mensageiros dele, no caso, né? De acordo com o cânon de Ptolomeu, ele governou Babilônia novamente por um curto período em 703. Foi um doloroso espinho na carne dos assírios, sendo um desafio constante para a tomada de Babilônia. Na época da campanha de Senaqueribe, no 14º ano de Ezequias e da doença desse rei, Merodach-Baladã era, segundo a cronologia dos reis empregada por esse comentário, um rei exilado buscando aliados que também se opuseram à Assíria, ou se opusessem à Assíria, e que pudessem ser úteis a ele no combate a esta nação. Quer dizer, aqui falou o comentário bíblico adventista justamente sobre esse rei. A questão é que quando chega no verso 12, 2 Reis 20, 12, naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Quer dizer, mas o que eles vieram saber é o que foi que aconteceu para ele ser curado e por que o sol tinha voltado, né? Porque a Babilônia eles tinham grandes astrólogos. Então a grande questão era, meu Deus, como foi que isso aconteceu? E quando esses embaixadores chegam, em vez de Ezequias mostrar o Deus de Israel, ele vai mostrar os tesouros do reino. E quando ele vai, mostra todos os tesouros, mostra sua grandeza, chega quem? Chega Isaías depois e diz assim, meu amigo, olha só, o que é que diz o verso 15, 2 Reis 20, 15. E disse ele, que viram em tua casa? Isaías fala a Ezequias. E disse a Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então esse era o ponto que nós queríamos chegar. O momento em que há o decreto dizendo que Babilônia vai tomar Judá. E Ezequias se arrepende disso. 2 Reis 20, verso 19. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Questão, irmãos, é que Ezequias vai dormir e Deus foi tão misericordioso que aceitou o pedido de perdão de Ezequias aqui do verso 19. É tanto que por Deus, Babilônia não teria tomado Judá, mesmo depois dessa sentença.
Babilônia só vai chegar em Judá 115 anos depois da sentença. O problema, irmãos, é que vai nascer agora o Manassés. Manassés, quando ele vai começar a reinar, segundo Reis 21, verso 1, diz que ele tem 12 anos. Então ele nasceu justamente após a cura de Ezequias, onde foi dado mais 15 anos a ele. Quer dizer, esses 15 anos que foi dado a Ezequias, dois grandes problemas. Primeiro, ele, em vez de engrandecer o nome de Deus, mostrou os tesouros e engrandeceu-se a si mesmo. E ele também fez agora Manassés. E realmente, quando Manassés vem reinar, eu vou falar isso no próximo capítulo, ele realmente faz tudo contrário à vontade de Deus. E por mais que Josias vá tentar recuperar, eu vou falar isso na frente, não tem mais jeito, né? Eu vou falar um pouco isso na frente. Então, o que eu queria falar para os irmãos, encerrando, é que por mais que fosse decretado que ele ia morrer, a partir do momento que ele orou, ele conseguiu alterar essa situação junto a Deus. E por mais que fosse decretado que Babilônia ia invadir Judá, após ele pedir perdão, Deus perdoou e prolongou a sentença por 115 anos. Nós encerramos aqui o rei Ezequias, irmãos. Encerramos o rei Ezequias e trataremos no próximo capítulo sobre o restante dos reis que vão dar fim ao reinado de Judá na chegada de Babilônia, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e eu volto a afirmar isso, que se nós orarmos, grandes coisas podem acontecer. Eu aguardo vocês nos próximos capítulos. Um abraço.